O curso de leitura em voz alta está dividido em 5 fases ou 5 etapas. Para cumprir todas as etapas e completar o curso, você vai precisar dos seguintes materiais: um jornal, pode ser qualquer jornal, uma revista com assuntos que agradem a você, um livro, de preferência um que você goste, uma história infantil, se possível uma que tenha significado para você, um texto livre à sua escolha. Pode ser motivacional, bíblico, profissional, não importa. E vai precisar também de alguns textos curtos, que vão ajudar no controle da respiração e na prática da linearidade. Depois eu explico o que é linearidade. Esses textos curtos eu já preparei para você e fazem parte desse curso de leitura em voz alta. Vamos fazer assim. Eu vou apresentar e explicar agora as 5 etapas, e depois eu mostro os exercícios e como você deve fazer cada um deles. Na primeira etapa, você vai ler todo o conteúdo apenas com os olhos, para se familiarizar com o texto. É o seu primeiro contato com aquelas palavras. Essa fase é a mais rápida, porque você só vai fazer isso uma vez. Leia todo o conteúdo uma única vez em silêncio e comece imediatamente a próxima fase. Na segunda etapa, que eu vou ensinar daqui a pouco como você faz, vá para um lugar onde você possa estar a sós, um ambiente tranquilo. Pode ser o seu quarto. Feche a porta e faça todos os exercícios em voz alta. Repita várias vezes ao dia durante uma semana. Se você puder, reserve pelo menos 15 minutos por dia para essa prática. Ao ler em voz alta, você se acostuma com a sua voz, aprende a gostar do som da própria voz. Nessa primeira etapa, se for possível, o ideal é você gravar a própria voz e ouvir em seguida. Assim você vai se acostumando a ouvir a si mesmo. Quando estiver lendo todos os exercícios com segurança, passe para a próxima fase. Na terceira etapa, que eu vou explicar daqui a pouco, você vai fazer os exercícios na frente de uma pessoa conhecida. Escolha uma pessoa da sua confiança. Pode ser seu pai, sua mãe, um amigo, um filho, alguém que goste de você e que ficaria feliz com o seu desenvolvimento. Nesse caso, pelo fato de você não estar sozinho e para não cansar a outra pessoa, não precisa ler todos os exercícios. Selecione apenas os textos que você mais gostou, apenas alguns. Você vai falar e a pessoa vai te ouvir. Depois, peça o feedback dela, um comentário sobre a sua leitura. Isso é muito importante, porque ajuda a melhorar a sua autoestima e a sua autoimagem. E a comunicação envolvente implica também a melhoria da autoconfiança. Apenas para relembrar, autoimagem é como você se vê. Autoestima é o valor que você se dá. A autoimagem, boa ou ruim, influencia a autoestima. Já a autoestima, por sua vez, é construída pelo reforço das pessoas, ou seja, pelos elogios ou pelas críticas. O reforço positivo ajuda a construir uma boa autoimagem, que leva a uma boa autoestima. É um círculo virtuoso. Quanto mais feedback positivo ou de melhoria você recebe, mais aumenta a sua autoimagem e, por consequência, aumenta a autoestima, que é a sua consciência de valor próprio. Agora, preste atenção. Há estudos que relacionam a baixa autoestima ao excesso de retorno negativo. Um ambiente muito hostil, carregado de críticas, diminui o valor próprio e pode levar à depressão e até a transtornos emocionais e do comportamento. Isso pode gerar um círculo vicioso e baixar cada vez mais a autoestima e a autoimagem. Por isso, fazer esses exercícios em voz alta na frente de uma pessoa querida e receber elogios com frequência pode ajudar inclusive na sua qualidade de vida emocional e interpessoal.
Outro resultado positivo é que, com a prática desses exercícios em voz alta na frente de outra pessoa, você vai se sentir mais confiante e, aos poucos, se for o seu caso, pode diminuir a vergonha e o medo de falar em público. Por isso que, nessa etapa, é importante que a pessoa que você escolha para te dar feedback seja alguém que você goste e que goste de você. Claro, eu não estou dizendo que a pessoa tem que mentir ao seu respeito se a sua leitura ainda não estiver boa. Não, de jeito nenhum. A sinceridade é importante, até porque o feedback de melhoria ajuda a formar a consciência da necessidade de melhoria constante. Mas saber dar o feedback de melhoria ajuda muito a quem recebe o feedback e incentiva, em vez de desestimular, que é o que tende a acontecer no ambiente com excesso de críticas desnecessárias. Vamos seguir. Na quarta etapa, você vai ler uma história infantil completa para um grupo de crianças. Pode ser para crianças da sua família mesmo, de uma escola infantil, ou até numa creche. A vantagem é que as crianças têm escuta afetiva e certamente elas vão elogiar você e até vão pedir outra história. O seu inconsciente vai processar o feedback positivo das crianças, melhorando a sua autoimagem e a sua autoestima. E, além disso, a sua leitura vai fazer bem para as crianças. Nessa etapa, você ainda pode ter um terceiro benefício. Se puder fazer um trabalho voluntário numa creche, por exemplo, os adultos certamente vão adorar a sua atitude, vão elogiar. É mais reforço positivo para ajudar na sua autoconfiança, e tudo isso vai refletir quando você tiver que falar em voz alta para um público adulto. E agora vem a quinta e última etapa, a leitura em voz alta em público ou para um pequeno grupo de pessoas. Você pode escolher pessoas da sua família ou falar numa reunião de amigos no trabalho, numa festa ou num final de semana na sua casa. Nesse caso, use um texto à sua escolha, que pode ser bíblico, de trabalho, pode ser motivacional. Leia em voz alta e peça um comentário sincero de algumas dessas pessoas. Com certeza, você vai receber elogios por causa da sua postura corajosa e porque está procurando desenvolver seus dons e talentos em busca de alta performance em comunicação. As pessoas gostam disso. Portanto, por sua atitude, mais uma vez você vai receber comentários elogiosos e vai colecionar mais créditos para o seu banco de autoimagem e de autoestima. Com isso, você vai desenvolvendo a sua habilidade de comunicação, a sua leitura em voz alta e até a sua capacidade de falar em público. Tudo isso vai sendo incorporado aos poucos, até que isso se torne natural para você. A sua dedicação pode abrir muitas portas e te dar vantagem competitiva, mesmo se você não trabalha profissionalmente com a voz. Dominando essas técnicas, você pode influenciar seus relacionamentos interpessoais e até melhorar a sua oratória, mesmo que você só fale em público de vez em quando. Agora eu quero mostrar na prática como você deve fazer cada exercício. Lembrando mais uma vez que essas técnicas fazem parte do módulo básico de leitura da fórmula que eu desenvolvi em 47 anos de atividades nos principais estúdios do Brasil. Essa fórmula pode ser usada por pessoas comuns para tocar, inspirar, mover e transformar pessoas através do poder da voz. Se quiser saber mais sobre a fórmula da comunicação envolvente, escreva para mim. falecomigo@marcioseixas.com.br. Vou falar mais uma vez. falecomigo@marcioseixas.com.br. Vamos então à demonstração dos exercícios?